telespectador amigo, estamos chegando nesta quinta-feira, dia 21 de setembro. Não, 22, desculpa. 21 foi ontem. Dia do radialista, que depois o Lula falou que é no dia 7 de novembro. E tem dia 25 de setembro agora, o dia do rádio. Então nós temos um dia para comemorar, uma doidada. Mas hoje é dia 22 de setembro. Estivemos ontem vivendo momentos emocionantes com a Copa do Brasil para o futebol mineiro, com Atlético e Cruzeiro, emocionantes com o Atlético, porque o Cruzeiro já chegou no Mineirão classificado, ampliou a sua vantagem e tranquilamente, não houve nada de anormal no jogo do Cruzeiro. Apenas muito frio no Mineirão, frio demais da conta, muito frio no Mineirão. Os bares vazios. Por que vazios? Porque os bares continuam assaltando no Mineirão. Assaltando. Era R$ 9,00 um salgado. A gente criticou, a imprensa criticou, baixaram para 7. Pelo menos ontem era 7, não sei se vai ser só ontem. Mas um salgado de péssima qualidade. Mas mesmo assim tá caro, pô. Hã? Salgado de R$ 7,00 tá caro. Pois é, de péssima qualidade. Dependência péssima qualidade. Dependência é R$ 5,00. Pois é, mas muito caro também no Independência. Muito caro também. Porque aquele salgado do Mineirão e do Independência, você come muito melhor, e você sabe disso. E você sabe disso. Você sabe disso, Marcelo. Marcelo, sabe bem? Eu, inclusive, levo para casa por R$ 2,50, por R$ 2,70, por R$ 1,75, por R$ 1,75. Então, os bares no Mineirão estão assaltando também no Independência. E estão sofrendo com isso. Estão sofrendo com isso. E o jogo do Mineirão foi um jogo já esperado, porque o Cruzeiro já estava classificado, o Mano apenas... E o Mano levou a equipe forte, se fosse necessário, por uma zebra qualquer que pudesse acontecer, mas não aconteceu. Mas o Cruzeiro foi tranquilo, fez a sua parte. E lá em Campinas, haja coração para a torcida do Atlético. Haja coração, sofrimento. Mas as coisas do Atlético, desde que eu me entendo por gente, desde que eu me entendo como cronista esportivo, as coisas do Atlético, e até como torcedor do Atlético, as coisas do Atlético são sofridas demais. São muito sofridas, muito. O Atlético não consegue ganhar uma competição, chegar ao fim da competição, ganhar essa competição com tranquilidade, com vantagem. Vocês se lembram dos 12 pontos que o Atlético botou no São Paulo? 12! Mas foi para o campo na mesma condição de São Paulo, sofrimento puro, porque não era o campeonato de turno corrido. Não era. Foi com a mesma dificuldade do São Paulo. Aquela catimba de Serginho não joga, de Reinaldo não joga, e uma catimba danada, e o Atlético conseguiu perder aquele título. Então, lá em Campinas, no Moisés Lucarelli, a coisa desandou quando a Ponte Preta fez o primeiro gol e o Atlético não conseguiu reverter. Atlético e Ponte Preta entraram numa situação diferenciada. A Ponte Preta entrou em campo com uma vantagem. O 0-0 era dela. É uma vantagem, porque ela entrou classificada. A Ponte Preta entrou classificada. Quando ela fez 1-0, não modificou nada para o Atlético, absolutamente nada. O Atlético continuou precisando pelo menos de um gol, como ele precisava ao entrar em campo. O Atlético precisava fazer um gol ao entrar em campo. Antes de começar o jogo, o Atlético precisava fazer um gol. Então, 1-0 da Ponte Preta não mudou nada. Não mudou em nada o panorama da partida. E o torcedor viu. A Ponte Preta fez 1-0, mas a posse de bola, eu vi o primeiro tempo inteiro, ninguém me contou, a posse de bola era do Atlético. Você pode chamar de domínio fictício, enganoso, mentiroso, mas a posse de bola era do Atlético, em quase 70%. Era do Atlético no primeiro tempo. Então o time foi para o intervalo com aquela esperança do torcedor, vai dar.
vai dar para classificar. Mas a 3 minutos de jogo, 2-0, aí desabou. Aí a torcida desabou. Aí a torcida desabou. Desabou, de vez. Desabou. Aí teve que entrar em campo, mais do que nunca, a camisa do Atlético. A camisa do Atlético teve que entrar em campo. Aquela garra, aquela vontade, aquela determinação. O Marcelo fez as alterações corretas, mas não no intervalo. Aquele clichê, aquela mania, aquela norma de treinador que só muda depois de 15 minutos. São raríssimas as exceções, raríssimas. Só depois de 15 minutos. Virou uma norma. E os treinadores obedecem. Ali, ó. Um ou outro sai fora, uma vez ou outra. Mas o Marcelo mudou certo. Demorou, mas mudou certo. As coisas aconteceram. Aconteceram. O Atlético jogou para classificar. Não foi aquele Atlético sonolento, preguiçoso, descompromissado, desinteressado. O Atlético foi para classificar e conseguiu. Ele foi premiado pelo esforço que os seus jogadores fizeram. E pela maneira como o treinador trabalhou acertadamente. O 2-2 ficou de bom tamanho. Ficou de bom tamanho. Não houve nenhuma injustiça para a Ponte Preta, nenhuma. Se tivesse que sair um time classificado como saiu, tinha que ser o Atlético como foi o Atlético. Como foi o Atlético. Passaram para a próxima etapa, Atlético e Cruzeiro. E acho que nesse jogo o Marcelo também enxergou que Fred, que não estava nesse jogo, apenas estou buscando o Fred para o cenário agora. Fred, Prato e Robinho, você não pode tirar do jogo. Não tem como. Por quê? Um decide o jogo, quando não são os dois ou os três. Eu acho que o Marcelo não vai jogar com Prato e Fred. Ele vai fazer uma rodízio, é a pior coisa do mundo, não existe. Não sei como que ele vai fazer, mas ele já tem um rodízio quase que forçado pela frente. Domingo deve jogar o Fred, porque o Prato vai jogar na quarta, na Libertadores. Não sei como que ele vai fazer, mas não pode mexer nesses jogadores, porque esses jogadores definem. Esses jogadores definem uma situação. O Mano Menezes mexeu no Ábila ontem, porque o Cruzeiro já estava classificado, já tinha 4 gols de vantagem. 4 gols de vantagem, não tinha nenhum menor problema. Então, ele tirou o Ábila para descansar, para poupar o Ábila, e botou o William, que é a reserva. É outra história, porque se o jogo tivesse 0-0 e o Botafogo buscando a classificação por um gol, ele não tiraria nunca o Ábila, pode ter certeza absoluta. Não tiraria nunca. São jogadores que não pode mexer neles. Você não vai tirar o Neymar da seleção, você não vai tirar o Messi do Barcelona, o Cristiano Ronaldo do Real Madrid. É difícil você tirar o Lucas Lima do Santos. É mentira. Então, são jogadores que não mexem. Eu acho que o Marcelo aprendeu isso. E tomara que ele tenha realmente aprendido isso. Porque vai precisar, o Atlético vai precisar desses caras. E o Atlético, tomara que ele tenha tomado também o choque elétrico do nosso Jair Pereira. O choque elétrico nesse jogo de ontem. Porque esta fase que vem da Copa do Brasil, meu Deus do céu, é briga de cachorro grande. Só time grande. Briga de cachorro grande. Olha, nós vamos ter nessa fase, eu vou citar só alguns aqui, não vou citar todos. Atlético, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, Corinthians, vou parar. Santos, Não, mas não vou citar todos, não. Já parei. Vai ser, e tudo dentro do potinho. Tudo dentro do único pote. Tudo pode acontecer. Dentro do único pote. Pode até dar um Atlético Cruzeiro quarta-feira que vem. Pode. Então, minha gente, a Copa do Brasil está aí viva para o futebol mineiro. Vivinha o futebol mineiro. E agora a gente volta ao Campeonato Brasileiro.
o América pega o Botafogo titular no sábado, 21 horas, no Independência. O Cruzeiro vai ao Espírito Santo, joga em Cariacica contra o Flamengo, vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro precisa vencer, o Flamengo também. Deve ser um bom jogo, com 7 mil torcedores que cabem dentro do estádio. De 7 mil, vocês podem ter certeza absoluta que no mínimo 5 mil são flamenguistas. 5 mil serão flamenguistas, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mesmo porque o mandante ao Flamengo, ele deve ter entregue ao Cruzeiro 700 ingressos. Nada mais do que isso. E tem aquela punição, né? 700 ingressos, nada mais do que isso. Mas os dois precisam vencer. Como a gente não pode ter 2 vencedores, a gente pode ter um empate. Que num clássico como Cruzeiro e Flamengo é absolutamente normal. Onde cabe 7 mil? Em Cariacica? Não. Não é 20 e Lá poucos cabe mil. mais de 20 mil. Não, foi reduzido. Eu ouvi uma notícia pode dar punição que foi ao Flamengo. reduzido para 7 mil torcedores. Flamengo foi Só se punido. for por causa da punição. A Porque punição lá cabe foi- mais de 20 mil. Ah, não, sim. mas eu estou dando número, eu sei, eu já trabalhei lá. Ué. O Flamengo foi punido, é punido. Eu já trabalhei lá, foi reduzido para 7 mil torcedores. Foi em função da punição do Flamengo. Punição, né? Mas, O estádio é gente, para 20 mil mas pessoas. eu falei O que 7 mil. Tá, porque são o que eu acho é que foi reduzido em 7 mil lugares. Não foi para 7 mil, não. Não. Em eu ouvi, 7 mil eu lugares. ouvi que o Flamengo teria, no máximo... Mas eu tô falando sem 7. certeza nenhuma. Não, eu também não. Eu tô vendendo o peixe que eu comprei. Mas o estádio dá para mais de 20 mil pessoas. Mas eu já trabalhei lá. Eu estou vendendo o peixe que eu comprei, que seriam colocados à venda 7 mil ingressos. Mas é por causa da punição. Ô, Flávio, não me interessa porque que é, ué. Eu estou dizendo que são 7 mil. Para a torcida do Flamengo. Agora, se é o que o Eduardo falou e que é a possibilidade, que são 7 mil a menos, de 20 caiu para 13 mil, é outra história. Mas eu ouvi 7. Eu ouvi 7 mil, tá? Então fica aí. O Cruzeiro precisa vencer. E o Flamengo também. Agora, eu vou voltar na história de Cruzeiro Aí, ó, e Atlético. Flamengo e Cruzeiro, já tem 11 mil ingressos vendidos. Então caiu para 13. Então nós vamos ter uns 10 mil flamenguistas e 3 mil 15 mil cruzeirenses. ingressos colocados à venda. Então eu não vi punição, então não tem punição. Gente, diminuiu 7 mil. Diminuiu 7 mil, ele tem capacidade para 22 mil. 22 mil. Estou falando que é para mais de 20 mil. Ah, 22? Não, Não, o pra mim Flamengo era- no pra- jogo retrasado levou 21 mil Para pessoas. mim era 20 mil a capacidade do estádio. 20 mil a capacidade do estádio. Então não me interessa isso. Estou dizendo que os dois precisam vencer. Aí eu vou lá atrás no Atlético Cruzeiro. Para quem que é pior perder? Claro que é para o Flamengo. Claro que é para o Flamengo. Não é porque é mandante, não, porque ele está fora da casa dele do mesmo jeito. O campo dele é lá no Rio, Maracanã. Mas só está jogando lá no Espírito É Santo. claro tá que é ganhando para o Flamengo pior perder. Por quê? Porque o Flamengo luta pelo título. E está na mão dele. Está na mão dele. Se ele perder, foge da mão dele. Igual fugiu da do Atlético. Se o Cruzeiro perder, o Cruzeiro ainda continua na mão dele, Cruzeiro, a permanência na Série A. Continua nas mãos dele, nos pés dele, Cruzeiro, perdendo o jogo, a permanência na Série A. Se o Flamengo perder, foge das mãos dele, foge do controle dele, igual fugiu do Atlético. A briga pelo título. Passa a depender de terceiros, que é o Palmeiras. Então... E o próprio Atlético. E o próprio Atlético. E o próprio Se o Atlético. Atlético vence o Inter, ele fica E o próprio Atlético, a um claro. ponto e joga com o Flamengo aqui. E o próprio Atlético. Então, gana de vencer, os dois vão ter. Vão ter. Necessidade, os dois têm. Mas o prejuízo do Flamengo é 1 milhão de vezes maior do que o do Cruzeiro se o Flamengo perder. Então vai ser um jogo pegado, disputado. Atlético Internacional, eu nem falo, o Atlético não pode nem pensar em perder, nem empatar, e vai pegar um time que está na zona de rebaixamento, então tem que ser, Atlético Internacional tem que ser favas contadas. Já temos quase 17 mil ingressos vendidos, então isso aí é o torcedor ir para campo sabendo que o Atlético já faturou 3 pontos. Você tem dúvidas? 3 pontos. O respeito com o Internacional vai haver, mas tem que respeitar o Internacional metendo nele uma chinelada. 4, 5. É assim que respeita. É assim que respeita. E pô, estamos conversados. Nós vamos ao intervalo comercial. Na volta, Eduardo Panzi, Flávio Carvalho, Eduardo Silva e Marcelo Araújo vão conversar com você, ok?
Não saia daí, porque se sair o prejuízo agora é seu. Tchau. Harmonia em nossas vidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas. Você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos, BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Academia BH Fight. Fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando bobeada. Passa para Dedé, que toca para Donato. Arranca pela direita, tabela com o Zé Carlos, que vira o jogo para descer. De primeira para Alex, rolou para Dejinho. Abriu na ponta com o Ronaldo, chegou no fundo do jogo. Tostão na área, dominou, Tileta para o William, limpou o goleiro, pintou, acabou, que é Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Claro que não. Lógico que não. Vocês estão ficando doidos, barriga. Se tivesse acontecido, já estava em cana há muito tempo. Você está doido? Está doido? E ele mexeu com bilhões e bilhões e bilhões. Passaram nas mãos dele. E não adianta você perguntar o que eu estou falando, que eu não vou te falar. Você vai dormir com essa. Bom, vou deixar os meus amigos à vontade agora para que possam analisar a Copa do Brasil que vem pela frente do Campeonato Brasileiro. Só te lembrando que o BMG é o seu, é o nosso banco. Consignado é com o BMG, estamos conversados. Detox são os sucos verdes. De Marieta, a melhor para a sua saúde. Diamond, BH Shop, Pátio Savassi. Detox, os famosos sucos verdes. Saúde pura. E ó, vou te dar mais uma dica boa aqui. Essa por conta própria. Porque eu experimentei. Vá lá na Nona Pizzaria e Tratoria. Procura o chefe Matusalém. Ali na Adega do Sul. É do mesmo grupo. Adega do Sul embaixo. Nona Pizzaria e Tratoria em cima. Vai experimentar as massas do chefe Matusalém. Tudo que você imaginar que já comeu, você não vai ver nada igual. Um abraço do chefe Matusalém, para toda a equipe lá do Erni, que é o proprietário, Chico, essa turma toda lá que está acompanhando a gente. Eu quero abraçar também o doutor Adriano de Silves Advocacia, 3212-2832, é o novo telefone. Agora também advocacia empresarial. Transfira todos os seus problemas para ele e para a equipe dele, Silves Advocacia, ok? 3212-2832. O doutor Adriano Silves está à sua espera.
abraçar o pessoal do Centro Automotivo Novo de Novo. É o seu carro literalmente novo de novo. Bateu, amassou, arranhou, Chiquinho está lá, o Renato está lá, e o seu carro sai novinho de novo. Nada, não fica preocupado não. O mundo, a vida é muito curta para você se preocupar com coisas desse tipo. Leve lá, na Francisco Sá 111, esquina de Platina. Eu quero abraçar também o senhor Eduardo, da Rede Gutierrez de Drogaria, que é a farmácia popular, aceita cartão do Ipseng. E no genérico é show de bola. É imbatível no genérico. Vá lá, confira e depois você me fala. Cobre de mim. Se eu estiver errado, cobre de mim. Ela é imbatível, principalmente no genérico. Drogaria Gutierrez, Rede Gutierrez de Drogaria. Um abraço para meu amigo Aldo Vale. Quem esteve com ele hoje foi o Eduardo Silva, lá na Mangabeira Turismo, conversando. Lá na Mangabeira Turismo, ali na rua Goiás. Goitacazes, 31. 71. 71? Tinha camponesa ali embaixo, lembra da camponesa? Tinha. Faz esquina ali. Isso é você que é mais velho, né? Eu não lembro, não. Eu ouvi falar. Já comi muito pão de queijo com linguiça ali. A Mangabeira Turismo está lá na Goitacazes 71. Que andar 7? 809, essa 809. Não acertei um, hein? 809. E o Eduardo sabe tudo de turismo. Então o Aldo Vale estava lá, conversando com o Eduardo. O Aldo é da Despachatu, onde você providencia o visto para o país que você vai visitar. Vai viajar, precisa de visto, está na Despachatu. Se você quer receber um representante em casa, onde você estiver, 3218-9000 é o telefone. 3218-9000. 3218-9000. Ou na Avenida Brasil 1312. Avenida Brasil 1312 é a sede maravilhosa da Despachatu. Um abraço para o meu amigo Aldo Vale. E o padre Lucas Almeida está preparando o grupo que vai viajar para a Austrália, Dubai e Tailândia. 3426-0069. 3426-0069. 3426, faça aquilo que eu te falei. Pega a dona patroa, pega a sua esposa. Seus filhos estão criados, cada um tem o seu destino, bem criados, graças a Deus, bem educados, já com o futuro garantido. Então pegue a sua esposa e caia nesse mundão de meu Deus. A vida é curta, meu filho, você não sabe o que amanhã vai acontecer. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. O que vai acontecer amanhã. Fato triste, mas que a gente deve lembrar, para você aproveitar a sua vida, a vida tem que ser vivida intensamente. Na semana passada, aquele ator da Globo, Domingos, o santo do velho Chico, estava gravando num dia, no outro dia estava enterrado. É isso, é assim. Então aproveite a vida. 3426-0069. 3426-0069. Você vai viajar com o Padre Lucas e vai ver que viagem fantástica. 3426-0069. Se você quiser fazer uma viagem pelo Brasil de carro, abasteça no posto São Pedro, antes de sair aqui, na Niquerê 918, em Santa Efigênia, com a DT Clean, a gasolina que limpa e dá vida ao motor do seu carro. DT Clean, hiper, super aditivada, pelo preço da comum. DT Clean, lá no posto São Pedro, no posto Funil, lá em Piuí. Você que vai para a Serra da Canastra, abasteça aqui e depois na volta abasteça no posto Funil. DT Clean, a gasolina. Tem dúvida? Pergunta no posto Ipiranga. Eles vão te informar. DT Clean e a água mineral Ingá e Igarapé, garrafão de 20 litros, pelo melhor preço que tem em BH. Silves Advocacia, eu já falei, o doutor Adriano me ligou hoje e eu indiquei para ele a DT Clean. Ele falou, Afonso, a gasolina que você fala é verdade? É, e ele foi lá hoje. E eu quero abraçar também o meu amigo Patrick, da Furioseco Lava Jato, na Avenida Silva Lobo, 1525. O seu carro sai cheirando a novo, como se fosse da concessionária. Fica igualzinho a um carro novinho da concessionária, lá na Furioseco Lava Jato. E um abraço para meus amigos Antônio e Leandro, da Fábrica de Móveis Assépticos e Fowler, móveis hospitalares para vender ou alugar. 3373-1133. Eduardo Panzi. A rodada de ontem, você começa a falar, podem conversar a respeito de Copa do Brasil. Boa noite, Afonso, telespectador. Bom, o Atlético jogou antes do Cruzeiro, jogo contra a Ponte Preta. Jogo complicado. Eu falava antes dos jogos, antes do primeiro confronto, que quem teria, os dois times grandes que teriam os adversários mais difíceis, seriam o Grêmio e o Atlético.
O Grêmio com o Atlético Paranaense e o Atlético com a Ponte Preta. Muito em função da campanha que a Ponte e o Atlético Paranaense fazem no Campeonato Brasileiro. A Ponte tem 39 pontos, está aí brigando até por G4 no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense, idem. Se eu estiver enganado, tem 40 pontos, ou os mesmos 39. Também briga por G4. Então seriam adversários complicados e foram. O Grêmio teve muita dificuldade, passou, classificou nos pênaltis. Foi uma pena o Atlético tocar com mais força nessa bola, né? Estava sozinho com o atacante, ele até fez muito. E o Atlético passou com muita dificuldade, mas passou. Fez um jogo ruim aqui em Belo Horizonte, criou muita chance, acabou perdendo, e a Ponte Preta jogou muito, foi muito inteligente e acabou saindo na frente, fazendo com que o Atlético corresse atrás do prejuízo. O Atlético acabou empatando. E lá em Campinas ninguém tinha dúvida que seria um jogo complicadíssimo. A Ponte acabou fazendo os 2-0. O Marcelo até entrou com o que tinha que entrar mesmo, porque a gente não pode exigir de uma escalação do Casares desde o início do jogo. O cara está 2 meses parado. É até uma loucura você colocar o jogador para jogar 90 minutos. Você pode questionar por que não começar com ele e tirar no decorrer da partida. É um questionamento válido, mas o Marcelo optou por deixar para usá-lo no final. Poderia ter colocado ele já no intervalo. Demorou um pouquinho, acabou sofrendo o segundo gol, um golaço da Ponte Preta, uma felicidade do atacante. Mas o Casares é um jogador diferenciado. No Clássico ele entrou jogando aberto pela direita, não é a dele, ele até falou isso numa entrevista coletiva. O Marcelo até explicou o motivo pelo qual colocou o Casares aberto na direita. Mas quando ele joga centralizado, quando é meio armador, e esse esquema do Atlético precisa de um meio armador, tanto que o Marcelo voltou com o Prato colocou o Prato improvisado jogando nessa função, e por isso o Prato foi muito mal nesses últimos jogos. Assim que teve o Casares, ele começa a usar de novo. Agora tem o Dátilo também que pode fazer essa função. Então, aos poucos, o Marcelo vai ganhando de volta as opções de elenco, e o Casares entrou e mudou o jogo, modificou a partida, deu outro ritmo ao meio de campo do Atlético, toque de criatividade, e foi dele o passe para o gol do Prato, numa roubada de bola do Yuri, que eu particularmente jamais teria colocado em campo. E aí mérito do Marcelo, que tem visto o Yuri nos treinamentos, tem visto os trabalhos do Yuri, e o Yuri ontem, o tempo que ele jogou, foi muito mais útil que Cleiton e Otero. Não que Cleiton e Otero não deveriam ter jogado, porque foram bem nos últimos jogos, mas ontem não jogaram bem. O Yuri entrou, deu uma canseira, roubou a bola, arrumou o escanteio, e eu achei que demorou um pouquinho para colocar o Dátilo também, porque estava perdendo o jogo, já deveria ter tirado o volante. E o Carioca, que há alguns jogos já não vem jogando bem. Falhando muito em marcação, muito frouxo na marcação, dando muito passe de lado. Eu repito, é o melhor volante que o Atlético tem. Mas futebol é momento. O momento do Carioca não é bom. Não é bom e talvez mereça até um banco de reservas. Ele é tão melhor volante que o Atlético tem que estar convocado para a seleção brasileira. Tido e havido pela imprensa do país inteiro como um grande volante, mas vive um momento ruim. É porque na cabeça do torcedor e da maioria, volante tem que ser brucutu, e não é assim. O Carioca sabe jogar, precisa se doar um pouco mais, precisa sujar o bumbum dando carrinho também, porque qualidade ele tem. E o momento não é dele, talvez já num futuro próximo o Marcelo coloque um Donizete e Urso para formar essa dupla. E dê um tempinho para o Carioca voltar ao que ele sabe jogar. Então acabou sendo justo o empate, o confronto foi muito equilibrado. Repito, o Atlético pegou um adversário de alto nível, um bom adversário, bem treinado pelo Eduardo Batista, que inclusive renovou seu contrato hoje com a Ponte Preta. É um trabalho muito bem feito, com orçamento pequeno, sem bilheteria, sem nada, e a Ponte Preta está aí brigando por G4 no Campeonato Brasileiro. Então o Atlético fez bem e agora tem sua sorte, e a partir de amanhã a gente vai saber quem que vai ser o adversário do Atlético, qual vai ser o adversário do Cruzeiro. E a Copa do Brasil, gente, é muito importante. Fez bem o Nepomuceno de chegar para o Marcelo e falar: Marcelo, eu montei elenco para jogar as duas competições, então o senhor faça o favor de escalar o que tem de melhor. E o Marcelo assim fez. Bom, deixa eu falar agora então, né, Afonso? Um abraço para Afonso. Vamos falando de Atlético, até depois a gente pega o Eduardo Pans, pro nosso Eduardo Silva, o Marcelo. A Copa do Brasil, esse ano, talvez seja a Copa mais difícil de todas que eu já vi. Daqui para frente? Não, daqui para frente Porque se você vê, o São Paulo está jogando ainda, a gente não sabe o resultado, mas nós temos os dois times do Sul classificados, Grêmio Internacional, Corinthians, Palmeiras e Santos de São Paulo, Atlético e Cruzeiro. Só aí vocês têm uma ideia. Qualquer jogo, qualquer confronto disso aí,
Mas a que Copa sair. do Brasil tem sido assim. Não, mas nós tivemos já aí o Criciúma campeão, essas porcaria eu tô aí. dizendo que ela vem sendo assim desde que os times da Libertadores passaram a jogar a Copa do Brasil. Exato. O Atlético ganhou em 2014, por exemplo, eliminando Palmeiras, Flamengo, Corinthians e Cruzeiro, só campeão. Então passou a ser baita mas eu campeonato. digo que agora tá bastante complicado. Né? Agora, o jogo de ontem do Atlético, o Atlético fez uma partida no primeiro tempo muito ruim. Não gostei do Atlético no primeiro tempo, não. O Atlético melhorou um pouco no segundo tempo, principalmente depois. O Atlético, na verdade, a gente sentia o Atlético um pouco que abatido. E aí o Yuri achou aquela bola, o Prato fez o gol e o Atlético renasceu pro jogo. E aí o Atlético foi outro time, a Ponte foi para trás, recuou, deu espaço pro Atlético, o Atlético empatou e poderia ter feito o terceiro. Acho até que o Aranha falhou para mim no segundo gol, quando ele espalma a bola para dentro da área. Quando o goleiro desse tipo de bola, tem que jogar para fora. Ele tinha chance de jogar para fora, para escanteio. Você falou que o Yuri achou a bola, eu vi agora de novo aqui. Ele tocou a bola. Ele não achou a bola, não. Ele tomou a bola. Ele roubou. tomou a bola, ele roubou a bola. O cara perdeu a bola, ele não achou, não. Pois é, Afonso. O gol da Ponte foi igual, o Léo Silva errou um passe. Aquele lance ali definiu o jogo. Então o gol da Ponte também foi achado, que o cara nunca mais ia acertar um chute daqui. Não, mas o gol foi feito, não foi falha do Vitor. Certo? Você acha que foi falha do Aranha? Não, eu acho que o Aranha, ali naquele lance ali, ele espalmou para dentro da área. No segundo gol, acho que foi falha. Foi falha, claro, ele espalmou para dentro da área. Ele espalmou para... espalmou para... Você vai jogar para dentro da área, sabendo que o time do Atlético inteiro estava ali? Tudo bem, Flávio, mas você tem que dar méritos a quem estava lá. Não, claro, não. Só um minutinho. Robinho. Não vou tirar mérito do Robinho, não. Porque tinha 3 jogadores da Ponte Preta do lado dele, do lado ninguém dele, falhar, e mais o goleiro. O cara, qualquer um ali metia a bola no placar. Se ninguém falhar, não sai gol, é claro. Metia a bola no placar. Se ninguém falhar, não sai gol. Agora, achei que o Prato rende muito mais fazendo aquela função que ele fez ontem, ele jogando mais perto da área, porque quando o Marcelo coloca o Prato... Mas ali é a posição dele. Quando o Marcelo coloca o Prato para armar, aí ele acaba com o Prato. Tá? Acho até que a partir de agora o Prato ganha mais confiança, né? E vai haver esse revezamento, porque o Fred não pode jogar a Copa do Brasil. Então entra Prato, sai Fred na Copa do Brasil, mas poderia também fazer um rodízio com o Robinho, já que o Robinho tem sido um jogador que não tem na parte física o seu ideal ainda. E joga uma partida boa, joga outra mais ou menos, aquela coisa toda. Então o Robinho é um jogador que está sendo poupado pelo Marcelo em função da sua parte física. Acho que então o rodízio poderia ser entre o Prato, o Fred e o Robinho, jogando ali o Prato como titular e não pode sair. Né? Então, essa é a minha opinião. Depois você dá a sua opinião. A minha opinião é essa. Então, eu acho... deixa eu só completar aqui. Então eu acho que o Prato tem que ser titular no time do Atlético, acabou. Certo? Assim como ele é titular da seleção da Argentina. Eu também acho que o Prato é mais jogador que o Fred. Claro. Eles dois juntos não vão jogar, porque está todo mundo só recuperando. E vai ter que optar por um. E eu acho o Prato muito mais jogador que o Fred. Exatamente. Mas eu acho que o Prato tem que jogar ali. Jogou ontem. Não, no centroavante. Certo? Vai jogar ali. Certo? Concordo com o que o Eduardo falou aqui. Jogador mais completo, cai pelos lados, marca. O Fred é mais paradão. É um baita jogador. Mas o Prato, além de fazer gol como o Fred, fez 15 no Brasileiro do ano passado, estava jogando como armador. Cai pelos lados, sai para marcar volante, é mais completo. É o seguinte, para mim, na minha opinião, eu acho que os dois têm uma diferença grande, ela tem que ser observada. O Fred é referência na área. O Fred é referência. Todo mundo olha para a área, o Fred está lá. Ao contrário do Prato. O Prato vai lá. O Prato vai lá. Mas ele não é referência. Mas o Prato, ele é mais útil para a equipe do Atlético que o Fred. Por isso que eu prefiro o Prato. O Fred é referência. Mas é engraçado, referência. O jogo contra o Cruzeiro, o Prato entrou, acabou. E o Fred também não fez absolutamente nada. Mas enquanto o Fred estava lá, estava segurando o zagueiro do Cruzeiro. Fez absolutamente nada. Quanto ao Rafael Carioca, acho que a seleção brasileira fez mal para ele. Subiu a cabeça dele. Que mal, ele não jogou. Não, é claro, mas só não está lá. Quando ele foi para a seleção, na minha opinião, o Eduardo Pantes testemunha, você, telespectador. Eu estou cansado de criticar o Rafael Carioca. Rafael Carioca está jogando para os lados, para trás. Ele pega a bola e dá uma gingazinha. Há muito tempo que ele acha que é o rei da cocada preta. Há muito tempo. Sabe? Porque o Brasil inteiro vem enchendo a bola dele há muito tempo. Porque ele é bom. Pois é, aí não foi a seleção. Ninguém acha a bola de quem é ruim. Eu quero chegar onde o Flávio falou. Não foi a seleção. Não, é momento, não gente. Foi a fase dele não é boa. É o que vem acontecendo. O Lucas Lima no Santos está jogando nada. No dia a dia,
E ele acreditou. Ele tem estado muito mal no Atlético mesmo. Eu acho que o Rafael Carioca, inclusive, o Leandro Donizete voltando, vai ganhar aquela posição ali se ele continuar ajudando. E eu acho outra coisa também que eu fico falando e ninguém me entende. Eu acho que não tem nada a ver Leandro Donizete com o Rafael Carioca. Mas, são totalmente diferentes. O Rafael Carioca vai perder a posição porque o Leandro Donizete é titular, vai voltar. Então vai ter que sair o Urso e eu não sei se o Marcelo vai tirar. Aí ele tira o Rafael Carioca. Sei não. Pois é, e outra coisa também é o seguinte, o Dato é um jogador que fez partidas excelentes pelo Atlético. Não sei o que aconteceu com ele, o ambiente dele não ficou bom a partir do jogo aqui em Belo Horizonte, quando ele foi chamado para entrar, né? É, e ele disse que não estava preparado. Ele deu explicação hoje. Mas pra gente, ele pode explicar o que quiser, mas o que ficou foi que ele não queria jogar aquela partida. Tudo bem, mas se ele jogar agora, exato. Todo mundo mas é um jogador importante. É um baita jogador. É um jogador em forma, é um jogador para ser titular do time do Atlético. Então o Marcelo tem nas mãos. Não é não. Eu acho que o Marcelo tem nas mãos um grupo hoje, certo? Dos melhores do Brasil. Ele tem nas mãos hoje um grupo dos melhores do Brasil. Agora, o time do Atlético caiu de produção. Nesses últimos jogos, o time do Atlético caiu. Achou ontem contra a Ponte o empate no final do jogo. O Atlético não vem jogando bem. Ele precisa ter o grupo disponível também. Exatamente. Porque ele não consegue ter o grupo disponível. O Atlético tem 26 partidas no Campeonato Brasileiro. Qual que é a dupla de zaga titular? Não tem. Não, é Eraso e Léo Silva. Não Silva. tem pelas Eles jogaram 12 pelas partidas. funções. Qual que é a dupla de volante titular? Carioca e Donizete. Eles jogaram 11. Quem que é o lateral titular? Marcos Rocha. Jogou 11 rodadas. Quem que é o meia titular? Casares. 7 rodadas. O Marcelo não consegue usar o elenco. Ele tem um baita elenco, mas 70% do Campeonato Brasileiro, 10 jogadores estavam no departamento médico. A gente sabe se lá quando que vão, se mais 3 ou 4 vão machucar outra vez. Então, mas isso aí eu venho dizendo há muito tempo. Alguma coisa está errada, certo? Alguma coisa está errada. Tanto do Atlético quanto do Cruzeiro também, porque tem de contusão. O Alisson sentiu a lombar hoje de novo. Tá fora do jogo no final de semana. Exatamente. Então, alguma coisa está errada, certo? Ou então a parte física está sendo exigida demais. Esse negócio de jogar 4 domingo, isso não é desculpa para mim mais não. Teve isso. Isso não existe, certo? Então, isso não existe. Dose no treino. Claro. Então, dá recreativo, você entendeu? Aquele treino levinho, mas agora forçar a barra igual está forçando, alguma coisa está errada aí, certo? Mas vamos ver amanhã o sorteio, o que vai acontecer, né? Vamos ver o sorteio, o que vai acontecer. Nessa Copa do Brasil aí, vai ser uma barra pesada a partir de agora. Olha, Afonso, família BH, um abraço aos meus companheiros aí. E essa barba aí, Eduardo? Vai cultivar um tempo? Não, o negócio é o seguinte, eu só vou fazer a barba o dia que o Cruzeiro for campeão. Porque BH Trans vai normalizar. Não, esse eu já tô. O lixo hoje eu já sei que você já sabe qual que é. Vamos lá, então eu vou te falar, é duro, viu, Afonso? Hoje, 40 minutos no trânsito é duro. Olha, Afonso, eu vejo que o Atlético não fez nada maravilhoso ontem, realmente. Valeu, claro, pelo resultado. E senti, não sei se foi o Flávio Duro, que falou que, acho que foi o Flávio, que depois do gol, o Atlético cresceu. Não, antes do Atlético fazer o gol, a Ponte Preta não passava do meio de campo. Não passava, reparem bem, hein? Antes do Atlético fazer o primeiro gol, a Ponte Preta não passava. O Atlético deu uma... Eu falei, o domínio de bola, o Atlético teve quase 70%. O Atlético deu uma dominada ali, e eu comentei com um amigo que estávamos conversando sobre o jogo, e eu falei, se o Atlético fizer um gol aí, a Ponte já era. Ele riu, ele é um atleticano doente, mas falou, isso não vai acontecer nunca. E aí, olha o que aconteceu. Acho que a Ponte Preta teve a sua chance, nos 2-0, teve uma chance clara, não fez o terceiro, e quem não faz leva. O Atlético foi competente, o Atlético atacou 2, 3 perigosamente, fez 2, segurou esse empate, que dava a ele a condição de classificação. Vejo, sabe, Afonso, que ontem foi méritos do Atlético. A Ponte Preta fez um bom jogo. Eu entendo que a Ponte Preta fez um bom jogo. Mas a partir do momento do segundo tempo, quando o Atlético começou a dominar, teve mérito. Claro que a Ponte também teve condições de fazer o terceiro gol. Então, eu acho que o Marcelo conseguiu ontem, na entrada do Yuri, esse meu amigo que estávamos assistindo, ele comentava isso mesmo. Nossa, olha o que o Marcelo está fazendo. O Yuri foi muito bem. Todo mundo falou isso. O Casalho foi muito bem. Então, é o que o Panzi falou. O Marcelo está encontrando, está chegando gente, que a gente sabe que são de qualidade, e o Marcelo está tentando melhor. Mas é preciso ficar bem claro uma coisa, na minha opinião.
Yuri, Otero, Cleiton. Marcelo está encontrando, mas esses caras não são titulares nunca. Mas eles Mas estão compõem. jogando Mas porque eles os outros não compõem. podem. Exatamente. Então, Ele vai escalar quem? Eles compõem, Gente, Marcos Afonso. eu acho que vou ter que desenhar. Eu estou dizendo. Mas você eu está dizendo eu óbvio. estou. Não é tão óbvio assim, Claro não. que é. Não é tão óbvio, Claro que não é. é, não. Não é, não. que é. Eu estou dizendo porque isto vai acontecer. Vamos continuar. Mas vai acontecer. Aconteceu no Mas meio eles do estão lá pra campeonato e isso, eles foram Afonso. reserva. É, Jogava Michael Suel, Casares, Robinho. Eu acho, pelo menos, eu tenho opinião que agora o Marcelo não tem o direito de começar com qualquer outro jogador, a não ser o Casares. Mesmo que o Otero pudesse jogar. Não esqueça que o Maxwell está voltando. Ele não tem esse direito mais. Não, o Maxwell- Acabou esse negócio de 2 Maxwell meses. tá em transição, né? Não tem mais, acho que não tem esse direito mais. É, Afonso, mas é que eles fazem parte do grupo. E forma ali o elenco ali, beleza? Então, acho que o Marcelo tem essa condição. Acho que vai dar legal. E foi muito bem feito, né, torcedor da Ponte Preta? Que começaram a gritar olé, 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 vocês viram o que deram. Toma cuidado com isso, viu, gente? Ontem, antes do Marcelo, porque depois a gente vai falar de Cruzeiro, ontem eu ouvi, aliás, as entrevistas do Mano Menezes são ótimas, as entrevistas. São elucidativas, ele fala com muita tranquilidade e ele fala o que ele enxerga, que todo mundo está vendo. As entrevistas dele são muito boas, do Mano. Do Marcelo também. Mas ontem ele esqueceu, né, Mano? Você esqueceu de um detalhe. Quando ele falou que a Copa do Brasil reserva a todos que participam surpresas agradáveis e surpresas desagradáveis. Aí ele lembrou de um jogo, e eu não me lembro mais, ele falou, escapou aqui, de um jogo que o time estava precisando fazer 3 gols, foi lá e fez. Foi lá e fez os 3 gols, e era quase que impossível, foi lá e fez. Ele esqueceu de lembrar que o Atlético precisava fazer 4 no Corinthians dele, por causa do aviãozinho dele, inclusive. Isso ele não lembrou, não. Mas é inteligente, para que ele vai falar do Atlético? Mas faltou o repórter lá da Nenuan. Ô, mano, e aquele aviãozinho? E aquele aviãozinho dos 4, você lembra dele? Mas ele é o que você falou, ele é um cara inteligente, ele não ia com dar- certeza... ele não ia jogar gasolina não no ia, fogo, não ia né? apagar fogo com álcool, de jeito nenhum. Mas o repórter podia fazer isso. Ele não ia fazer O repórter perdeu uma grande chance de fazer isso. Poderia. Eu até gostaria de saber qual a explicação que ele ia dar ali, não sei. Não, do jeito que ele ia brincar com a coisa. Brincar. Marcelo. Boa noite a todos. Primeiro mandar um abraço para Cláudia Amastro lá de São Geraldo. O Subaca vai ter jogo domingo agora, eu não vou poder Subaco? ir. Subaco, né? O time nosso lá que a gente joga lá vai ter Na jogo. Vila Olímpica. Não é na Vila não, vai ser lá em Pedro Leopoldo. o jogo. Ah, bom. Eu não poderia estar presente. Marcelo acha que joga futebol. Ele acha que joga. E pro Varley lá da Banco da Floresta, então tá todos abraçados. Com relação ao Atlético, o jogo, eu não vi isso tudo que vocês viram, não. Eu vi 2 tempos bem razoáveis do Atlético. O time tá arrastando. Mesma coisa que eu tô falando, sempre vou voltar a falar de novo. O time tá arrastando desde o jogo com o Curitiba. Mas então você não prestou atenção em nada que a gente falou. Não, Porque aqui mas- ninguém falou não. que o Atlético jogou bem. Se Ninguém falar falou que ele deu uma que ele melhorada, eu acho que ele melhorou em nada. Eu acho que tá do mesmo jeito nos outros jogos. Inclusive o. Mas Exatamente um time o que nós falamos perdendo, aqui um hoje. time, Exatamente o que a gente falou. Um time perdendo 2-0. O Ah, eu vou Atlético teve vou chegar força aí, e buscou vou te explicar o não porquê. melhorou? O time do Atlético é infinitamente superior em termos de qualidade que o da Ponte Preta. Que a gente foi uma obrigação que o time tinha de pelo menos empatar o jogo e classificar, que para mim tinha que ter ganhado o jogo. Mas como teve aqueles 2 gols da Ponte que já foi explanado por vocês todos como foi ocorrido o gol, o time correu atrás, eu não sei se foi sorte ou se foi competência da qualidade individual dos jogadores, foi lá e fez que coletivamente o Atlético deixa a Mas, desejar. Marcelo, você precisa botar uma coisa na sua cabeça. Você tá meio Que no preguiçoso, hein? futebol não existe essa palavra obrigação. No futebol brasileiro, não. A principalmente. bola é jogada, o futebol é jogado. É Escuta jogado, aqui. mas a disparidade entre os dois times é muito mas- grande. Aqui, o Leicester foi aqui, campeão inglês. Só um minutinho. Isso aí. Isso Então nós acontece vamos ter que 100 acabar anos. com os campeonatos espanhóis, ingleses, alemães, italianos. Tem que Não, acabar precisa porque a acabar, disparidade é muito grande. A disparidade. O Real Madrid tem a obrigação de disputar o título todo ano com o Você Barcelona. citou uma coisa importante. Todo no ano com seu- o Barcelona. O Grêmio tem a obrigação vou de disputar o explicar. título todo ano com o Internacional. O Flamengo tem a obrigação de disputar o título todo ano com o Botafogo, o Fluminense e o Vasco. tem obrigação, O Corinthians. Mas no brasileiro não. O brasileiro é. Mas você tá falando de time. Mas você tem 12 times Todos os brigando, times que né? você Ah, citou por isso até que o agora são Campeonato times Brasileiro é grandes. Você não bom, falou no Copa do momento da Brasil. Ponte Preta. Mas você falou uma coisa importante no comentário seu, que no primeiro tempo foi 70%. O Atlético em posse de bola, em todos os jogos, realmente ele tem mantido a posse de bola.
Mas o time não tem coletivo, não tem nada, não tem uma jogada ensaiada, não tem um 2, é muito difícil sair uma jogada coletiva. Eu estava até mandando outro abraço pro Felipe, nós estávamos comentando durante o jogo. A posse de bola é pelos valores individuais. Não, é uma posse mentirosa. Ontem, por exemplo, o Atlético tocou muita bola no campo de defesa. O Brasil e a Alemanha foi 7-1. O Brasil teve 54% de posse de bola. Para mim, o que está salvando o Atlético nos últimos jogos são os dois laterais. O Carlos César, que muita gente não gosta dele, ao contrário de muita gente, eu acho que ele é um bom jogador. Não, peraí, vamos com calma. Ao contrário, não. Você passou a admirar o Carlos César, agora... melhorou. Tá, então não é muita gente que não gosta dele. Mas eu nunca falei que ele era ruim, não. Todo mundo passou a admirar o... todo mundo... Eu agora acho que o Carlos César está muito bem. Mas eu já vi o Carlos César não jogar absolutamente nada para não ser titular do Valério. Essa temporada ele está jogando bem desde o início do ano. Então não é todo mundo, não tem isso. Essa temporada, desde o início do ano, ele está mostrando que melhorou o nível técnico dele. Não é uma coisa igual o Marcos Rocha, mas é bom. E o Fábio Santos é sem comentar, né? O Atlético, acho que ninguém sente saudades mais do Douglas Santos. Com relação à discussão do Fred e o Prato, eu acho que já está uma lição tirada nesses últimos jogos, que os dois não podem jogar junto. O Marcelo vai ter uma dor de cabeça boa aí. Não tem jeito, ele testou, acho que foi em 3 ou 4 jogos que os dois jogaram junto, viu que não deu certo. Então ele vai ter que deixar, igual vocês falaram aí, aproveitar que tem esse negócio da Copa do Brasil, deixar o Fred no banco, Vamos ver Atlético Internacional. O Atlético é amplo favorito contra o Internacional. Fred e Prato estavam jogando juntos porque era o que tinha de melhor. Porque não tinha o Casares, não tinha o Luan, não tinha o Michael Suel. O Michael Suel estava jogando. Não, tudo bem, mas o que tinha de melhor era Fred, Prato, Michael Suel e o Robinho. Mas o Cleiton, que é titular hoje, estava disponível. O Prato é 1 milhão de vezes melhor que o Cleiton. O Prato é 1 milhão de vezes melhor que o Otero. Mas o Cleiton estava disponível na época. É 1 milhão, o Prato é 1 milhão de vezes melhor. Agora que tem. Melhor que o Fred. Agora vai ter Casares, vai ter Michael Suel, daqui a pouco tem Luan. Aí já se iguala. Aí o Marcelo vai acabar optando por um ou outro. É isso que vai acontecer. O Prato foi um baita profissional de aceitar jogar improvisado para quebrar um galho no momento de dificuldade do Atlético. O Marcelo também tentou com ele. Ele é muito mais jogador que Cleiton e Otero. Não tem nem o que discutir. Mesmo mal, ele é melhor que os dois. Claro que é. Mas a partir do momento que não conta com esses jogadores que você citou aí, ele tem que arrumar um esquema tático para poder o time fluir dentro do campo. Não, o esquema tático vai ser o mesmo. O Marcelo não muda. Então só até ficar desfocado de um jogador, vai acontecer o que você acabou de falar. O esquema tático vai ser o mesmo. Eu quero ver domingo. É por isso que eu quero ver domingo. Domingo eu acho que vai ser o Fred. Domingo vai ser o Fred. Vai ser o Fred com o Prato no banco. E o Prato titular da Seleção Argentina. E o Prato vai jogar quarta-feira. E o Prato titular da Seleção Argentina. Mas qual o problema? E fazendo gols lá, fazendo gols como fez ontem aqui. Qual o problema? Salvando a Seleção Argentina lá. Ô, certo? Flávio, que é uma das melhores seleções. Agora vai ter que salvar mesmo, começa eu acho que aí depende do jogo. Vocês já falaram. Eu não sei se domingo o Fred vai ser titular. Eu acho que depende do jogo. Por quê? O Atlético vai pegar um Internacional e o Atlético precisa vencer. Claro que precisa vencer. Se o Atlético puder resolver o problema logo no início, ótimo. Então ele entra, eu imagino que ele vai entrar com o Fred, porque ele vai estar dando, dentro da maneira de pensar do Marcelo e da maioria dos treinadores, ele vai estar descansando o Prato para quarta-feira, que vai ser um jogo 1 milhão de vezes mais importante do que o de domingo. Faz todo sentido. Vai ser 1 milhão de vezes mais importante. Mais importante. Vai ser importantíssimo. O campeonato brasileiro. O Internacional não é pago. Vocês vão me desculpar, mas a Flor tem toda a razão. Se tivesse que poupar ontem não devia ver. Se tivesse que poupar jogador, vai jogar com a Ponte e com o Inter, vai ter que poupar um jogo. Que poupasse contra o Inter. A Ponte é muito mais adversário que o Inter. Perde o jogo. Gente, Internacional tem camisa, é um baita clube. Mas vocês vão me desculpar, perdeu pro América aqui. Tá em 14 jogos, ganhou 14% de aproveitamento. Então, se tivesse que poupar, que poupasse contra o Internacional. E você tem razão no negócio do Prato, pode descansar e outra. Depois do jogo da Copa do Brasil, perde o Prato. Claro. Porque ele vai para a Argentina. Então ele vem com o Fred.
Eu Ele só vem não com acho que pressa. Aí é usar elenco. Eu só Isso não é usar Vai elenco. usar elenco, vai Mas eu descansar só o não cara. acho que o jogo de quarta é mais importante que o de também domingo. não. Sabe por quê? Eduardo, Se o treinador fala que... mata-mata. Ô, Time tá Eduardo, disputando não o é título, questão de ser disputando o mais título importante, nacional. é questão de ser mais fácil ou mais difícil. Não, mais Jo- fácil é gente, do Internacional. então é Quem isso, garante que o é jogo isso. do Inter vai ser Falar mais que é fácil mais que o do importante. Não, próximo? mas você está pegando uma palavra importante no sentido errado. Ó, se o Atlético não venceu o Inter porque o Fred não jogou, você vai me desculpar. Você tá Não, pegando mas a palavra- ninguém tá pera, falando pera, isso. Eu tô você falando tá- do mais não, importante. não. Eu tô falando em termos até de resultado. Você está pegando a palavra importante no sentido errado dela. Errado, se é possível. A importância de um jogo Atlético Internacional, ela é única. Ela é única, em qualquer brigando época. pro título, Em qualquer época. Só que esse Atlético Internacional não é... Ninguém admite, nem eu, nem ninguém, e o Internacional sabe disso, que o Atlético com Fred ou sem Fred, com prato ou sem prato, vai vencer o Internacional. Vai vencer o Internacional. Eu acho muito perigoso. Vai vencer o pensar Internacional. Com prato, com tudo Fred, bem, sem até Fred, sem concordo, Robinho, até concordo. sem Luan, vai vencer. Eu não penso Porque assim, não. o momento do Internacional Nessa não eu é tô com a ruim, Fonte. não. Nessa Ele eu tô é com a Fonte. horroroso. Esse é Isso melhorado aí eu agora. concordo. Horroroso. E o Atlético vai pegar pela frente quarta-feira, talvez um Cruzeiro, O Inter. ou o próprio Inter na Copa do Brasil, ou um Corinthians, ou um Palmeiras. Não, Palmeiras não, um Grêmio. Palmeiras. Palmeiras também, né? Palmeiras na Copa. O Então, Santos. a importância agora que eu estou falando, a importância passa a ser muito maior a Copa do Brasil na quarta-feira. São seis, Afonso, é claro. podemos falar do Cruzeiro? Falta 7 minutos para terminar o Não programa. sei, Podemos falar, você que puxou aí de novo o prato. Deixa eu falar do Cruzeiro, então. Você quem puxou o prato de novo. Não, vamos falar do Cruzeiro, porque senão... Mas você puxou o prato. Fala do Cruzeiro. Pois é, o Cruzeiro ontem... Aliás, não tem nem o que falar do Cruzeiro ontem, porque ontem não teve nada. Pois é. Não, foi um jogo muito ruim do Cruzeiro Não, não ontem. teve jogo. Foi um jogo ruim. É melhor falar de Cruzeiro e Flamengo do que... O Cruzeiro entrou em campo ontem, né, a gente sabendo que em ritmo de treino, parecia que o Cruzeiro estava na toca da raposa treinando, né, não queria nada com o jogo, evitando bola dividida, Não. com poucas faltas. Parecia que estava treinando, não, porque o Cruzeiro não treina daquele jeito, não. Se o Cruzeiro treinar daquele jeito, ele não joga. Porque, olha, vou te falar, deu sono o jogo de ontem, foi muito ruim, né? O Cruzeiro só sairia se tomasse 4 gols, a gente sabe que isso não iria acontecer. Então o time entrou tranquilo, entrou tocando a bola. Bem O Botafogo relaxado, bem veio aí relaxado. com o time O misto, próprio Mano muito Menezes relaxado. admitiu isso na entrevista coletiva dele. Ele falou que o time, depois do primeiro gol, foi praticamente uma ordem dele do time relaxar. claro. E eu acho que isso tudo aconteceu por culpa do Botafogo. Claro. O Botafogo, ele veio com o time reserva, não precisava. Ele deveria ter vindo com o time titular. Ele ganhou do Cruzeiro de 2-0 aqui outro dia. E era um Claro treino que são a mais circunstâncias também, diferentes. Aqui era obrigação de fazer. Mas, pô, vem com o time titular. Joga com o time titular. O Botafogo fez o jogo ficar O time monótono. titular estava todo Agora, aí. O domingo- Botafogo está aqui, ué. É, eu sei. Mas porque eu sou mais... ele Desculpa, poupou só, outro. eu vou concordar na sua primeira fala, quando você falou que o Cruzeiro é que fez ficar fácil. Aí eu concordo contigo. Porque também depois acho. que ganha de 5-2, aí já O Cruzeiro Botafogo fez já o placar era. lá e deu o direito de Foi o que jogar, o Pans mas jogou falou no agora. início. Aí eu já concordo Foi com o ele. único time, até agora, que ganhou as 2 partidas. Certo? Na Copa do Brasil. Foi o único time que ganhou as 2 partidas. Foi o Cruzeiro. Agora, tem essa partida contra o Flamengo, que é um jogo complicado. O Flamengo cresceu no Campeonato Brasileiro. O time do Flamengo está certinho. Vai jogar lá no Espírito Santo. Lá tem muito mineiro, né, Eduardo? Também. Tem essa vantagem, né? A gente sabe que tem muito mineiro ali em não, Guarapari, mas a aquela turma torcida toda ali. vai ser do Mas a torcida do Flamengo vai ser maior lá. Principalmente no Mas eu, Espírito Santo. sinceramente, Você eu que não sabia que acreditava. sabe que o Flamengo não perde lá há 21 anos? É. E os 6 jogos que fez esse ano, ganhou 6. Sabe é. pra quem que o Flamengo perdeu há 21 anos lá? Cruzeiro. Exato. A última E derrota. você sabe que o Figueirense não tinha dia lá dentro. E o Cruzeiro foi lá e ganhou. Sim. Certo? Então, A Ponte Preta não tá perdendo pra ninguém. O Eu Cruzeiro acho foi lá e ganhou. o perigoso. Cruzeiro esse ganhou da tipo de Ponte lá comentário, dentro. Então eu viu? penso o seguinte, eu penso que o Cruzeiro, Cruzeiro. eu no jogo estava vendo o Cruzeiro em São Paulo, eu não tinha a menor esperança. O Cruzeiro quando joga com o São Paulo, eu não tinha a menor esperança. Eu estou com muita esperança que o Cruzeiro vai conseguir uma vitória diante do Flamengo. Ontem, o próprio técnico do Cruzeiro poupou ontem o Rafael Sobis, que precisa crescer, até agora não mostrou aquele futebol que a gente esperava dele. verdade. Né? O Robinho foi poupado no jogo de ontem, não vai ter o Alisson domingo, né? O Alisson tem sido um bom reserva, tem entrado no segundo tempo e ajudado bastante. Mas tem o Elber, né? Elber Mas é tem bom. o Elber, né? Tem o William. Começou a que ganhar são- opção também. O Mano é igual o Marcelo. O Mano, porque o Tem o Mano Marquinhos sempre também, a né? mesma alteração. Mas ele, até a semana retrasada, ele não tinha nem Marquinhos. Alisson nem Elber como opção. Os caras não saíram do DM. Agora ele ganha essas opções. E o Elber, jogador para segundo tempo, que é jogador que muda um cenário de uma partida.
Só você falou sobre o Sobs, eu vou sair em defesa do Sobs igual eu saí em defesa do Prato. No clássico, por exemplo, o Sobs fez um clássico muito ruim, entre aspas. Porque ele Antes marcou ele o não tinha Cleiton, feito também, ele não. marcou o Cleiton marcou ele. Exato. Os dois não jogaram o primeiro tempo, apesar do gol do Cleiton. O Otero apareceu muito mais do outro lado. Então, o Sobs ele tem sido um jogador que tem voltado muito para marcar, ajudado muito o Edmar. Porque o Cruzeiro não usa o lado direito. O Lucas é muito fraco. O Cruzeiro usa muito o lado Não, mas esquerdo. você tocou no assunto bom. E aí, o Sobs é um jogador que é sacrificado. Então, eu saio o que eu falo do Sobs é o que eu falo do Prato. São jogadores que não reclamam, estão ali na dele, mas são de uma importância tática para o time absurda. E fazendo até uma função que geralmente não é a deles. O Sobs é um baita jogador. E o Cruzeiro domingo tem a volta do Manuel. Não, e outra coisa, né? Vai ali com o time praticamente, tem todo mundo à disposição, porque o Alisson não é titular. Então o time do Cruzeiro entra com aquele time que vinha Volta o jogando. Robinho. Hein? Volta o Robinho. Volta o Robinho, será que o volta Romero Soares. volta também? Hein? O Romero vai voltar pro time titular do Cruzeiro? Mas eu Ele é sou reserva. mais Ele entre o tem Romero um do que elenco o melhor Ariel ali. Cabral. Mas são Olha, dois bons jogadores. Eu acho que deixar o Romero no banco é muito perigoso, porque eu não acho eu não concordo com o Panso falou que o Edmar é bom. Eu acho o Edmar bem razoável para menos. Não, eu não falei que o Edmar é bom. Não, Falei você que o falou Sobs que é o bom. lateral direito era bom e o Não, eu esquerdo falei era- que o Lucas não é bom e por isso o Cruzeiro joga pela esquerda. Eu não Então. falei que o Edmar é bom, nem Ah, toquei no nome entendi, do Edmar. eu pensei que você estava falando que o O Edmar... Cruzeiro tem dava- carência dos dois laterais. Tem sim, as laterais do Cruzeiro são fraquíssimas. São fraquíssimas. Tá, aí que eu acho importante o Romero entrar para dar uma consistência maior ali Mas atrás. diferente do Atlético, o que eu acho, no Cruzeiro, o Marcelo, o Mano, ele sabe dessa condição. E o Cruzeiro, o Afonso falou aqui, que é muito importante o Flamengo. Nada. A vitória para o Cruzeiro é importante. Claro. Não que ele não quis dizer isso, mas ele está falando que para o Flamengo que está disputando o título, o Cruzeiro está lá embaixo. Não, mas o Cruzeiro tem que ganhar. O Cruzeiro tem que ganhar. Que ele falou que se o Cruzeiro perde pro Flamengo, o Cruzeiro Tem mais continua 11. dependendo só dele. Se o Flamengo perde pro Cruzeiro, o Flamengo passa a não depender Mesmo só o dele. Flamengo ganhando... Mas é só essa. O cenário, mas o cenário é mas esse. É mesmo claro que é o Flamengo- importante. Mesmo o Flamengo ganhando, se o Palmeiras ganha, não vai ficar Tudo dependendo bem, só dele, não. Mas ali no ferro e fogo, o que ele falou é o certo. Não, eu só estou comentando. Peraí, qual a diferença do Flamengo para o Palmeiras? Um ponto. Um ponto. Se os dois Se ele ganham... perde, O passa Palmeiras quatro. pega o Figueirense Não, e São sim, Paulo. nós estamos falando da hipótese sim disso. Flamengo e Palmeiras já jogaram. Os dois já se encontraram. Mas um vice-líder, sair de 1 para 4, o prejuízo é muito maior do que aquele que está brigando. disputando um rebaixamento por 2 pontos. Peraí, 2 ué. e 1, né? Não, peraí. 2 e 1 ponto. Mas ele tem Que mais isso? 12 jogos pela frente. O Flamengo também. Não, aí vai ficar rebaixamento. voltando E domingo, 11. teoricamente. E se você fizer uma análise, é só você pegar e fazer uma análise. Você pega e faça uma análise daqueles que estão atrás do Cruzeiro. Vitória. Tem algum melhor que o Cruzeiro? Basta olhar o Afonso. empate no clássico. Quem teve o maior São prejuízo? perigos. O Atlético. Mas, Afonso... Eu te pergunto, tem algum Afonso, melhor que o Cruzeiro? Afonso, Abaixo? não tem, mas aqui, mas presta Então, atenção. agora, Não, o Cruzeiro não tá melhor, não. acima do Flamengo, tem alguém melhor? Não. É o Tem o Palmeiras. E abaixo dele não tem um que está fungando no cangote? Então Afonso, o mas eu prejuízo quero é muito dizer- maior. Não, eu acho... Aqui, Eu deixa eu só concordo, te- eu Quem levou concordo mais com o prejuízo? Eduardo. Qual é essa Atlético rodada? ou Cruzeiro? Qual é essa rodada? Deixa eu só dar um exemplo para você. Mas eu estou te Nós somos- perguntando, qual foi o prejuízo maior, para Atlético ou para o Cruzeiro? Os dois. Os Não, dois, o acho que Atlético. os dois. Os dois. Foi pro Atlético, Os dois. o Cruzeiro não Ah, mexeu em meu Deus posição, do o céu. Atlético Não, perdeu. Não, o Cruzeiro poderia Aí distanciar. vocês estão aí falando contra o treinador do Cruzeiro e estão falando contra o treinador do Atlético. Não, ele tem a opinião dele, eu vou ter a minha. Agora, Afonso, só te pergunto o seguinte. Mas eu tô te nós dando estamos- números. Então tá, qual essa rodada, que número? 27 agora. 27. O Cruzeiro tem quantos pontos? 30. O Cruzeiro tem... Se a gente pegar uma média, o Cruzeiro está fazendo 1, não pode, Mas Afonso. ele não tá Eduardo, ele não tá é fazendo meu o que não é padrão, eu falo pra importante. você, os que estão abaixo dele fazem pior. Fazem pior. A esse média o é perigo. pior. Esse raciocínio seu eu acho perigoso. Agora você pega um Atlético com Flamengo e Palmeiras nas mãos. Mas o Atlético vai jogar aqui, a diferença é essa. Aí. Você pega o Atlético com Flamengo e Palmeiras na mão, dependendo dele. E entrega para o Cruzeiro, perde, o prejuízo é maior. E o Cruzeiro sabe disso, que se ele perder o jogo, não vai ser tão grande o prejuízo quanto o Flamengo Tem que perdeu. ganhar, eu tem que não ganhar, concordo. tem que passar por É cima. óbvio que tem que Marcelo, ganhar. o lixo, Márcio Lacerda. o nome do dia. Pode falar o porquê ou não? Dá Não, tempo. não tem o tempo lá. O nome do dia é os dois times mineiros que classificaram para Atlético e Cruzeiro. Trânsito de Belo Horizonte horroroso, chato, e o nome do dia é o Atlético Cruzeiro. Eu acho que aqui o nome do dia é o Atlético Cruzeiro, a classificação, e o lixo mandaram soltar o Manteiga. Agora, por quê? Certo?
Será que ele é melhor que os outros? Lixo, Eduardo. Comissão Nacional de Arbitragem. Essa é doida. E o nome do dia? Atlético e Cruzeiro que passaram para a próxima fase da Copa do Brasil. Muito bem, eu quero desejar a você um excelente fim de semana. Amanhã, nas Gerais, AM 830, nós temos o BH Esportes Rádio. Vale a pena você conferir, a partir das 8 da noite. 3565-6289. Eu quero conversar com você, ok? E na segunda, a nós aqui outra vez. Tchau, gente. Obrigado.